Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui de volta, gravando vídeo, que saudades. Vocês devem ter percebido que eu cortei o cabelo. Tô meio nervosa ainda, tentando acostumar, mas eu acho que eu gostei. Pra quem me segue no Instagram e nas redes sociais já sabe que eu recentemente fui para os Estados Unidos com o meu namorado, Rafael Loureiro. A história foi a seguinte: Rafael, ele também é ilustrador, ele é quadrinista e ele tá trabalhando com um pessoal lá dos Estados Unidos, de uma empresa chamada Scout Comics, numa série de quadrinhos, e a primeira edição desse quadrinho, que chama The Mall, se vocês quiserem dar uma olhada, vou colocar o link embaixo para vocês conhecerem também, que é um projeto lindo do meu amor. E o editor, que também é o escritor da série de quadrinhos que o Rafa tá fazendo, ele convidou a gente para ir para fazer o lançamento na Flórida, que é onde ele mora, e a gente foi por 20 dias, a gente ficou lá na Flórida. Nossa, foi muito bom. Eu nem imaginava que eu ia, foi uma coisa meio de surpresa assim, mas acabou que deu tudo certo, a gente foi. Eu já fui aos Estados Unidos antes, se vocês seguem o canal, vocês já viram o vídeo da Pixar, inclusive, que eu contei aqui como é que foi. Mas eu nunca tinha ido para os Estados Unidos como ilustradora profissional, assim, por conta própria, e para ver como funciona o mercado de trabalho ao vivo, sabe? Porque da última vez eu fui para a CTN, e a CTN é uma feira, né? Uma feira fechada. E lá também eu vi muito do mercado de animação na CTN. Agora a gente foi para Flórida e como a gente participou da Tampa Bay Comic Con, já é mais parecido com o que eu faço hoje em dia, que são as feiras, que são vender arte mesmo, né? Eu filmei um pouco de algumas coisas que a gente fez por lá. Pra quem me segue também no Instagram sabe que eu fui pra Disney realizar meu sonho de princesa. Nossa senhora, eu não consigo nem pôr em palavras. Eu vou citar aqui rapidamente, porque a intenção do vídeo é mostrar pra vocês como foi a minha experiência e a experiência do Rafa na Tampa Bay Comic Con, e falar um pouco sobre o mercado de quadrinhos e o mercado de ilustração nos Estados Unidos. A gente ficou hospedado na casa do James e da Lynn, que são o casal que recebeu a gente, o James, que é quem trabalha com o Rafa. Nossa, tava um calor! E foram 20 dias, e ao longo desses 20 dias a gente fez algumas coisas pra lançar o quadrinho do Rafa, e a gente foi em algumas comic book stores por ali pela Flórida, não só em Fort Myers, que era onde a gente estava hospedado, que é a casa do James, quanto também a gente subiu pra Tampa, a gente fez Daytona Beach, em Orlando também. A gente passou por algumas cidades para fazer esse lançamento dentro das comic book stores. As comic book stores são uma coisa que, assim, não se compara com aqui, porque a comic book store dos Estados Unidos, ela é um meio termo entre uma livraria e uma banca de jornal, eu acho. Porque a comic book store, ela não é uma livraria em si. O objetivo final dela não é vender livro, e sim quadrinho. E como o mercado de quadrinho dos Estados Unidos é muito maior do que o nosso, porque eles têm a cultura de ler quadrinho. Então foi muito diferente mesmo pra mim ir num lugar desse e não ver só o que a gente costuma ver aqui, que são quadrinhos independentes ou graphic novels, que é o mercado que tá mais em voga aqui no Brasil, que eu vejo mais hoje em dia. Ou mesmo os quadrinhos independentes, mas aí eles têm mais páginas, eles são impressos em volumes, ou eles são mais grossos mesmo, assim. A diferença é que lá o foco é nesses quadrinhos que a gente chama de quadrinho americano, que são os quadrinhos fininhos. Eles vendem isso por 3, 5 dólares. É bem baratinho se for pensar pra eles. E o costume é que tenha entre 22 e 28 páginas. E aí o negócio da comic book store é que se você mora nos Estados Unidos e você tem acesso a alguma comic book store, você meio que elege ela como a sua loja, entendeu? E você vai lá semanalmente ou mensalmente pra ver quais são os títulos novos que saíram, tanto das editoras que você costuma acompanhar, quanto de coisas novas. Então isso eu achei muito legal. E eu acho que seria uma coisa que eu faria muito se eu morasse lá nos Estados Unidos. Vou falar uma coisa sobre quadrinhos pra vocês. Eu, apesar de eu ser quadrinista, porque eu já publiquei um quadrinho, eu não tinha muito costume de comprar quadrinho, porque quando eu penso na palavra quadrinho, pra mim vem super-herói, pra mim vem, é coisa de menino, que não existe isso, né? E a gente tá tentando mudar isso ultimamente, com esse monte de mulher maravilhosa que tá entrando no mercado, não só no Brasil, mas lá fora, muita mulher faz quadrinho. E eu percebi que eu gosto sim de quadrinhos. Era só que eu tava linkando a palavra quadrinhos com um estilo de quadrinho que não me agrada, que é o quadrinho de super-herói. Mas lá tem tanta opção, e tanta opção legal de quadrinho feito por mulher, ou mesmo feito por homens, mas histórias que não necessariamente sejam histórias de porrada ou de super-herói. Então são histórias do dia a dia, infanto-juvenil, tem setores de quadrinhos, sabe? Isso eu achei maravilhoso. Pode ser ignorância minha, né, por não visitar tanto esses lugares aqui no Brasil, de
não saber que existem. Eu sei que existe no Brasil, só que pra mim o choque mesmo foi ver a quantidade e como eles têm essa cultura de ir na comic book store pra comprar as coisas, entendeu? Semanalmente, eu digo. Eu fiquei passeando pelas comic book stores pra ver o que tinha, o que eu gostei, quais as coisas que estavam saindo, quais eram as editoras que eu mais gosto. Algumas coisas que eu comprei lá que eu fiquei muito feliz de ter comprado e me deu mais vontade ainda de contar as minhas histórias e de me inspirar pra que eu algum dia seja uma das pessoas que esteja na prateleira com o meu quadrinho, com a minha história mesmo. É claro que eu já publiquei uma história minha, mas assim, fazer mais disso, sabe? Eu achei muito, muito legal mesmo. Ainda sobre as comic book stores, eu nunca sei se é comic book stores ou comic book shops que fala. Mas enfim, vocês entendem, né? São lojas de quadrinhos. Ainda falando sobre elas não vendem só quadrinhos, elas vendem Funko Pop, que são aqueles bichinhos que vocês devem conhecer com certeza, que aqui no Brasil tem muita gente que coleciona também, e aqui é um absurdo de caro, que eu acho um absurdo. É tipo na base de 100, 150 reais cada bonequinho, e lá eles vendem numa base de acho que 6 dólares as mais baratas, até uns 18, 25 dólares as que são mais raras, mas você vê que tipo, se você ganhar em dólar, não é tão caro assim, é um negócio que dá pra você colecionar. Tem outros bonequinhos desses também, nossa, eu falo bonequinhos, as pessoas vão me matar, né, porque não chama bonequinhos, são os action figures. Mas tem outros tipos de action figures de outras marcas, outros que são pequenininhas assim também, alguns que são tipo posados, aqueles bonecos mesmo, que você compra pra deixar em exposição, não é pra brincar, não é de criança, tá? E tem alguns mais caros, alguns mais baratos. Uma coisa legal que a gente viu em uma das lojas, eu não filmei isso, não sei se vocês sabem, mas a Toys R Us, que é uma rede de lojas de brinquedo que muito famosa nos Estados Unidos, eles fecharam as portas há pouco tempo e foi uma loucura, porque eles estão no mercado há tipo muitos anos. E um dos donos dessa comic book store que a gente foi, ele foi numa Toys R Us e eles estavam liquidando tudo e ele comprou tipo uns dioramas de Lego que eram a coisa mais louca que eu já vi na minha vida, tipo do Star Wars, mas tipo uns negócios que não cabia nem na minha mesa de jantar, sabe? Enorme. E agora eles estão revendendo porque eles conseguiram comprar por super barato. Eles fizeram a rapa lá, então a loja tava cheia de brinquedo legal, assim, que eles conseguiram comprar com desconto. Ah, e eles foram muito legais com a gente. Uma delas, que foi a maior de todas, que foi a Emerald City, um dos donos lá foi muito legal com a gente. Depois que o Rafa fez o lançamento, assinou alguns exemplares pro pessoal que tava lá, eu fiquei andando pela loja, comprei algumas coisas, ele me deu um quadrinho e ele mostrou o estoque pra gente. Nossa, é muito grande a loja, nossa, é absurdo, parece um galpão, assim. E tem muita coisa em estoque, tanto os brinquedos quanto os quadrinhos, e eles vão repondo. Ele mostrou pra gente como eles fazem pra categorizar cada coisa. Nossa, ele deu uma aula pra gente como funciona uma comic book store, foi muito legal de ver isso pelos bastidores, vamos dizer assim. Fora que é uma delícia, né, cara? É um monte de cultura pop que você fica, cara, eu conheço isso, eu conheço aquele personagem, por mais que eu não me identifique muito, mas é legal ver, é como se tipo, fosse criança de novo, sabe? Olhar pros status e falar, caramba, olha que legal que eu tô aqui. E, nossa, eu não sei, vocês me conhecem, né? Eu sou muito deslumbrada com as coisas, então eu amei mesmo. Algumas outras comic book stores não são tão grandes, elas são bem pequenininhas mesmo. Aliás, é o normal que sejam pequenininhas, mas essa troca com o dono, sabe? Você ser amiga do dono e você trocar ideia com ele, pra quem acompanha, é muito comum lá. É uma cultura que eu fiquei, nossa, que se tivesse no Brasil ia ser muito legal mesmo. Mas veremos, né? O mercado de quadrinhos no Brasil tá melhorando muito nos últimos tempos, principalmente por conta da Comic Con também. Então a gente fez o lançamento do quadrinho do Rafa em 2 comic book stores, mas a gente visitou umas 3 ou 4. A gente voltou pra Fort Myers, ficou lá por mais um tempo. E aí, quando virou agosto, a gente foi pra Tampa, que ia ter a Tampa Bay Comic Con, que a gente ia participar. E lá ia ser o lançamento oficial pro grande público, vamos dizer, né? Mas a parte boa foi que a gente conseguiu pegar 2 mesas. Uma das mesas era do James, que tinha tantas coisas do The Mall, que é o quadrinho dele com a Scout, quanto outro quadrinho dele com a Scout, que chama Solar Flare. E daí eles tinham vários produtos do Solar Flare, eles são muito dedicados, gente. Eles têm, tipo, uma variedade imensa de produtos mesmo. E também os outros títulos da Scout, porque o James
James não só é escritor, ele também faz parte da administração da Scout, então ele também pode vender os outros títulos da editora Scout, né? E lá a gente fez algumas outras amizades com outros autores da Scout, que foi muito legal conhecer. A gente conheceu o Richard Rivera, o James Pruitt também, que é da diretoria da Scout, que também estava com um lançamento lá. O outro amigo do James, que chama Greg Krivak, que é um artista também que estava com um stand enorme lá. Então a gente conheceu uma galera muito legal e foi legal porque a gente estava em conjunto com eles. E quando a gente chegou lá foi meio tenso, porque a gente não tinha o negócio de passar cartão, sabe? Então a gente não sabia muito bem, a gente só tinha dinheiro e muita gente passa cartão lá. Eu acho que a grande maioria das pessoas anda com cartão lá. E falando sobre a Comic Con mesmo, é um espaço muito parecido com o que é a nossa Comic Con aqui no Brasil. Se você já foi à Comic Con, é uma coisa muito parecida. O lugar lá era como se fosse um galpão também, era lindo, vou colocar umas fotos aí pra vocês verem. Por fora era maravilhoso, perto do mar assim, nossa, uma vista incrível. Mas lá dentro parecia mesmo um galpão. Eu senti que ele era menos enfeitado, vamos dizer assim. O chão dele era um chão de cimento queimado, batido, normal. Tinha alguns pôsteres pendurados em cima, mas ele não tinha tanta pompa, sabe? Parecia um negócio mais tranquilo, mais de boas, assim. Então a gente chegou lá com as nossas coisas. Eu levei poucas coisas, porque eu infelizmente não tive muito tempo para me preparar para isso, porque o foco nem era eu ir lá para vender as minhas coisas. Eu ia fazer isso, mas o foco era o Rafa com o quadrinho dele, né? Eu nem sabia se eu ia conseguir vender, mas acabou que deu tudo certo, eu consegui vender. E eu achei que eu ia ficar na mesa junto com o James e o Rafa, mas eles conseguiram outra mesa pra gente, que foi ótimo. Então a gente ficou, eu e o Rafa numa mesa sozinhos e o James numa mesa com as coisas da Scout. Uma das diferenças maiores que eu percebi entre a Comic Con de lá de Tampa e a Comic Con aqui do Brasil, primeiro de tudo, é que a Comic Con de Tampa ela não é uma Comic Con muito grande. Os Estados Unidos têm uma cultura de quadrinhos, de cultura nerd, de série de TV, vocês sabem disso, né? Eles são o centro onde essas coisas nasceram praticamente. Então eles têm essa cultura de ter várias cons ao longo do ano. E assim, todo mês tem cons. Se você quiser procurar ao longo dos estados dos Estados Unidos, em cada estado tem uma con um mês diferente, entendeu? Então tem gente que realmente, eu conversei com alguns artistas, tem gente que realmente vive de con em con, assim, é muito engraçado até, porque é uma coisa que eu nunca tinha visto. E a Tampa Bay Comic Con, ela não é uma Comic Con muito grande, inclusive tem umas maiores na Flórida mesmo. As maiores que os Estados Unidos têm, que eu conheço, eu acho que, primeiro, a San Diego Comic Con, que ela não é nem mais uma Comic Con, ela virou tipo uma feira de eventos cinematográficos de série, principalmente. Muita gente que falou que foi lá pra vender, não vendeu muito bem, porque o povo vai lá com a intenção de ver os artistas, de participar das mesas, né, que são aquelas mesas que a gente vê passando nos vídeos de YouTube, nas divulgações dos filmes, né. Também tem a Comic Con de Nova York, que é muito grande, e a de Seattle, eu sei que tem algumas que são maiores, mas mesmo não sendo muito grande, eles conseguem trazer muitos artistas legais, tanto da área, né, de ilustração, de quadrinistas, quanto celebridades que participaram de filmes e essas coisas para o público, para também atrair o público. Nessa Tampa Bay Comic Con foram 2 atores do Stranger Things, foi o David Harbour, que é o xerife, Noah Schnapp, que é o Will Byers. Quanto a essa história de artistas, eles cobram tanto para tirar foto quanto para assinar autógrafo, né? Eu achei meio caro, porque eu também tava numa pobreza, gente, passar 20 dias nos Estados Unidos não é fácil não, porque o dólar tá caríssimo, então eu não consegui comprar quase nada. Para você tirar foto com o David Harbour ou com o Noah Schnapp ou com qualquer outro que tivesse lá, o Val Kilmer tava lá também, e o Neville Longbottom, o Matthew, esqueci o nome dele agora. Pra você tirar foto com qualquer um deles, aí a foto saía impressa bonitinho com o fundo da Comic Con, era $40. Ou pra você pegar o autógrafo com ele e tirar uma selfie do seu celular, também era $40. Você escolhia um ou outro. Mas não dava pra ver eles não passeiam pela Con. Eles ficam dentro de umas cabines que ficam fechadas com TNT preto, então você não consegue ver. Eles entram por trás e você não vê mesmo. Eu acho que aqui no Brasil é assim também. A celebridade tem que ganhar dinheiro, né, gente? Não tá indo lá à toa. Mas que é caro, é. Mas eu consegui entregar o meu fanart do Stranger Things Não consegui entregar pra eles, mas eu entreguei pra um segurança que disse que ia entregar pra eles. Eu espero que ele tenha entregado e se não entregou também, eu nunca vou saber. Fora isso, eu achei tudo muito parecido. Assim, não tem muito como ser diferente agora pensando, agora que eu já fui.
Não tem muito como ser diferente, são artistas com mesas vendendo arte, então é do mesmo jeito em todos os lugares, sabe? Até o jeito de atrair os clientes, de você fazer o pitch, né? O pitch que é você apresentar a sua ideia pra pessoa ouvir e aí, nossa, dá tipo uma sinopse do que é o que você tá vendendo, principalmente pra quadrinho, eles chamam de pitch. Eu não tinha quadrinho pra vender, né? Eu só tava vendendo print. Nesse sentido, então, é muito parecido, até o jeito de chamar os clientes, de oi, engajar, sorrir, tem que se conectar com o cliente, conversar, ser simpático, esse tipo de coisa que tem em todo lugar do mundo. Mas uma coisa que eu achei muito diferente foi, primeiramente, eles têm muita liberdade para montar a área deles como eles quiserem. Então eles têm umas coisas, que eu até filmei isso, que são tipo uns tripés que eles vão subindo esses tripés e ele vira tipo um varal enorme de print atrás de você. Você pode pôr isso, não só o pôster, que eles também têm, mas esse varalzão de print pro pessoal poder olhar qual que você tem, entendeu? E não fica as coisas só na mesa. Eu sei que na Comic Con aqui do Brasil tem padronização de altura, padronização do que você pode pôr atrás. Lá eles não têm esse tipo de coisa. Mas eu acho que isso também varia de com pra com. Cada uma tem as suas regras. Outra coisa que eu achei muito interessante é que a mesa é enorme. Era muito grande, gente. Devia ter tipo uns 2 metros de mesa, assim, fácil. A minha mesa e a mesa do Rafa, que era a mesa de canto. A mesa que ficava no corredor era um pouquinho menor, mas mesmo assim, uns 1,80, sabe? Não perdia em tamanho, não. É uma mesa... Nossa... É muito confortável trabalhar numa mesa grande, gente. Não só pelo espaço que você tem pra colocar suas coisas em display, né? Para as pessoas verem e conseguirem passar a mão por tudo que você tem ali, quanto para você se organizar mesmo com as suas coisas atrás. Fora que para você sair da mesa, você não precisa contornar o corredor todo, tá? Sabe? Você tem saída pelos dois lados. Nossa, é muito confortável. O espaço atrás também era grande, então nesse quesito, nota 1000 pra Tampa Bay Comic Con, porque foi realmente maravilhoso. Mas uma coisa ruim é que não tinha tomada e nem Wi-Fi, lógico, o Wi-Fi é difícil mesmo, mas tomada é um negócio que faz falta, porque às vezes tá com o seu celular lá o dia inteiro ou a tablet para você passar o cartão, então é interessante que tenha uma tomada pra gente ter esse backup caso algum eletrônico precise de carga. E a última coisa que eu achei muito diferente no Brasil é que lá você não vê empresas expondo, sabe? Você só vê gente, artistas ou donos de comic book stores mesmo que vão para vender o seu produto. Então assim, não tem C&A, Riachuelo, Saraiva, o Livrão, sabe? Essas grandes empresas que montam stands enormes, não tem Netflix, Warner, não é uma contemplativa onde você passa e você interage com as coisas, senta no trono do Game of Thrones, não é esse tipo de con. É um tipo de con que é mais para você ter contato com os artistas mesmo e com os pequenos produtores. Isso eu achei muito legal. Porque assim, por mais que eu goste, né, nossa, contemplar, cada empresa monta seu stand e tal, as filas são enormes, eu não tenho saco para pegar fila, gente. Então eu nunca consigo aproveitar esse tipo de coisa. Para você ir numa Riachuelo dentro de uma Comic Con e ir numa Riachuelo fora, a diferença é que eles têm produtos mais específicos e tal, mas não é uma coisa que me interessa muito, sabe? Então, mesmo as pessoas que estavam vendendo Funko, mesmo as pessoas que estavam vendendo broche ou produtos maiores, tipo brinquedo, tinha gente também vendendo, mas eram pessoas pequenas que tem, sei lá, uma loja, uma comic book store, daí ela pega o seu estoque, vai lá e monta um stand como qualquer outro para vender esses produtos. Então não tem grandes marcas lá. Achei isso legal, achei que aproxima com o público, sabe? Mas de novo, acho que é por se tratar de uma con menor, não dessas cons enormes que a gente vê por aí, que são praticamente shoppings de cultura nerd, né? Mas é isso, foi muito gostoso. Nossa, eu só lembrei de filmar no último dia mesmo, porque como eu tava vendendo, então eu fiquei mais na mesa, né, fazendo as coisas dentro da mesa. E quando eu tava acabando a con, é que eu fui dar uma volta com a câmera pra filmar, pra fazer esse vídeo pra vocês. Logo depois que a gente saiu de Tampa, a gente foi pra Orlando, que é ali do lado, porque o James também tinha coisa pra resolver em Orlando, então ele iria ter que ir pra Orlando. Então a gente teve carona até Orlando, aí a gente ia ficar num hotel em Orlando. E o mais barato era um hotel dentro da Disney, tava numa promoção lá. Eu nunca tinha ficado num hotel dentro da Disney e foi maravilhoso. Ai, meu Deus do céu. A con acabou no domingo
E daí na segunda e na terça a gente foi visitar os parques e foi maravilhoso. Mas isso a gente conta em outras ocasiões. Inclusive, a última coisa que eu tenho pra falar aqui pra vocês é que pra Comic Con desse ano aqui no Brasil, eu estou preparando um zine, como se fosse um travel journal, né? Um diário de viagem, contando um pouco mais sobre as minhas experiências lá nos Estados Unidos, nessa viagem que a gente fez de 20 dias. Então aguardem esse zine. Eu não sei o tamanho que ele vai ter, eu tenho coisa pra escrever, assim, tipo um livro de 200 páginas. Mas eu não tô tendo tempo, especialmente agora depois de voltar, que a gente gastou na viagem, eu tô muito precisando trabalhar mesmo. Então, o tamanho do zine, essas coisas vão depender de quanto eu vou conseguir me preparar antes até a Comic Con. De toda forma, esse vídeo foi falando um pouco mais sobre a Comic Con e sobre o mercado de ilustração e arte e quadrinhos lá dos Estados Unidos. E o zine vai ter mais curiosidades, fun facts, coisas que eu comi, coisas que eu achei diferente com o Brasil, mais sobre a viagem como um todo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e espero que vocês vão me ver lá na Comic Con pra comprar o zine. Eu não vou fazer muita tiragem dele, não vai ser um negócio que eu vou vender absurdo assim pra fora. Então eu espero que vocês comprem na Comic Con mesmo ou peçam pra alguém comprar e vão acompanhando também, que eu espero colocar essas coisas na internet enquanto eu tô fazendo. Se vocês quiserem me seguir pelas redes sociais, eu vou colocar os links na descrição. Muito obrigada por assistir mais um vídeo comigo, viajar comigo de novo, né? Eu gosto muito de fazer esses vídeos, eu tava com saudade de vocês. Se você puder curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, para que a gente saiba um pouco mais sobre o mercado de quadrinhos worldwide. É isso, gente. Um beijo!